As urnas falaram e, portanto, deu-se vez e voz ao eleitorado e agora é o tempo da democracia. E a democracia significa que todos os votos contam e devemos respeitar todos, mesmo aqueles que não gostam da democracia ou atentam contra a democracia. E, portanto, não falarei de eleições, tenho a certeza e a convicção que teremos um governo competente, forte e coeso, mas estas eleições trouxeram a verdadeira política. A política do compromisso, a política onde é necessário ética, sentido de Estado, sentido de serviço e opção pelos mais fracos. Mas quero falar-vos de um monstro que surgiu nestas eleições, o monstro da xenofobia, do racismo e da intolerância. A nossa cidade, o nosso distrito, não têm essa marca negativa. Mas há regiões do país onde essa marca negativa surgiu. E surgiu pela mão de um partido e de um líder que diz que tem inspiração divina, ou que até tem um mandato divino para a sua ação política. Nada mais anticristo, nada mais anti-religião católica do que isso. Porque se olharmos para o que diz Jesus Cristo, ou que dizia, tive sede e deste-me beber, tive fome, deste-me comer, tive frio, deste-me vestir, que ensinou o amor pelo próximo, a tolerância, é exatamente o oposto do que esse partido, que teve grandes votações a sul do país, assenta no ódio, na divisão, na xenofobia e até no racismo. E, portanto, dizer que o problema existe, esse monstro existe, eles não o inventaram, apenas carregaram nas tintas. E ele precisa de ser tratado, compreendido, requerendo e puxando pelo melhor que há em cada um de nós, pelo melhor que há na política e o melhor que há nas soluções. Nós temos 800 mil estrangeiros a viver em Portugal, 7,6% da população. A grande maioria vem até dos PALOPs, essencialmente brasileiros, aqueles que nós, sem hipocrisia, quero acreditar, chamamos países irmãos, que transformam a língua portuguesa numa das 10 mais faladas do mundo, e isso em si mesmo é um grande valor económico, com quem partilhamos histórias, história e histórias e famílias, e portanto parece-me que daí não vem nenhum mal ao mundo, quer daqui para lá, quer de lá para cá. Mas há 30% de pobreza extrema nessa população de imigrantes. E é desses que nós devemos falar. Porque os outros não me parece que haja alguma dificuldade. Portugal é o 10º país com mais número de estrangeiros a viver em Portugal, mas o primeiro é o Luxemburgo, e curioso, o Luxemburgo tem a maior comunidade portuguesa, portanto se há estrangeiros são portugueses. E isso não é mau, porque nos estrangeiros nós temos campeões olímpicos, campeões mundiais em várias modalidades, artistas, investidores, empregadores, investigadores. Aliás, 1/3 dos doutorados ou dos doutoramentos procurados nas universidades portuguesas é de estrangeiros. Mas aqueles 31% de pobreza extrema são aqueles que fazem o trabalho e trabalham em condições que nós não aceitamos, que ganham ordenados que nós também não queremos e, portanto, não estão a roubar trabalho a ninguém, estão apenas a aceitar condições que nós não aceitamos e que precisam que o Estado seja um Estado forte, atento e que investigue. E um Estado atento e forte e que investiga não podia ter extinguido ou ter entrado na atrapalhada que entrou do CEF. Nós precisamos de ter rigor na entrada e humanismo quando recebemos os nossos imigrantes. E precisamos ter empresários com ética, com humanismo, com respeito pelos outros. Precisamos ter uma sociedade civil atenta. Para quê? Para evitar os exageros que se conhecem e para evitar o sentimento de segurança e para evitar aquilo que pode eventualmente ser um monstro de circunstâncias ou de consequências que nós não podemos avaliar. E aqui o pedido que eu faço é não só à tolerância de cada um de nós, ao humanismo em cada um de nós, mas essencialmente às câmaras municipais e às juntas de freguesias. Temos que criar cidades que acolhem e que transformam. Esta população precisa de acolhimento, porque tem crianças em período escolar. Aliás, se olharmos para a nossa escola, hoje já há várias línguas, mas precisamos de alguém que consiga interpretar aquelas línguas e encontrar uma língua comum. É preciso que os pais, quando regressam ao trabalho, encontrem os seus filhos porque não têm rede familiar de apoio. É preciso que tenham apoio religioso, cultural, que tenham apoio para os investimentos que querem fazer, que tenham apoio para a sua integração e, portanto, há aqui um trabalho que as autarquias e as juntas podem fazer. Eu quero aqui dar um cumprimento às IPSS que, em nome do Estado e em nome de todos nós, fazem esse trabalho, às vezes sozinhas e sem a ajuda do Estado. Este é o meu alerta e o meu pedido, porque não deixemos crescer o monstro. Portugal tem que continuar a ser um país de todos para todos, tolerante e solidário. Foi assim que sempre fizemos. E para aqueles que têm dúvidas, eu quero lembrar que na Segunda Guerra Mundial, em pleno coração da Europa, o homem foi capaz de fazer atrocidades a outro homem. E para aqueles que acham
que isto não volta a acontecer, eu quero deixar-vos um conselho. Até os homens bons são capazes de coisas terríveis. Nós ainda vamos a tempo de parar o monstro, ainda vamos a tempo de continuarmos a ser um país dos melhores da Europa a receber, dos melhores da Europa a integrar e dos melhores do mundo numa relação que temos com as outras culturas e com os outros povos.